Como miembro y en nombre de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, a través de la Comisión de Desarrollo Sostenible Local, a cual yo presido, le damos la más cordial bienvenida al nuevo curso del seminario Formación y Consolidación de Viveros Ecosistémicos. Hoy tendremos la oportunidad de tener 3 profesores invitados desde Brasil, quienes impartirán nuestro cuarto curso para hablar sobre colecta y propagación de plantas tropicales. Les damos la más cordial bienvenida a los profesores Marisa Furtado y Pedro Labão, del Instituto Mauna Jaca. Ellos nos hablarán sobre la producción de alimentos de la ciudad para la ciudad a través de su experiencia de colecta urbana en la ciudad de Río de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, de un fruto tropical que se denomina la jaca. Beatriz Emilia Araújo nos hablará de las experiencias del huerto universitario de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en una charla que habla de alianzas, métodos, aprovechamiento de recursos locales y laborales de un vivero universitario, obviamente el vivero de la Federal de Rio. Muito obrigado aos palestrantes por a vontade de compartilhar conosco seu tempo e conhecimento. A continuación, Carla Urbina presentará a nuestros invitados. Posterior a las charlas, abriremos espacio para la sesión de comentarios, preguntas y demás. Es un súper honor presentar las charlas de hoy. Hoy tendremos 2 charlas magistrales. Comenzaremos con Marisa Furtado y Pedro Labão con su charla Aprender de los árboles, colecta de alimentos en la ciudad. Ellos nos hablan de su experiencia con la colecta de yacas en Río de Janeiro. Marisa Furtado de Oliveira es documentarista, productora cultural e idealizadora del proyecto Mauna Jaca. Pedro Labão es arquitecto, profesor de arquitectura de la Universidad Católica de Río, es magíster en arquitectura paisajística de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es coordinador operacional del proyecto Mauna Jaca. El Instituto Mauna Jaca es una asociación sin fines de lucro que tiene la misión de promover la preservación de paisajes naturales y urbanos relacionados biocultural y socialmente, estimulando acciones para su desarrollo sustentable. Le invito a que presten mucha atención para pensar sobre las diversas acciones que este grupo de gente apasionada ha realizado a partir del descubrimiento de una especie que vino de la India para naturalizarse en Brasil. Es una lección hermosa de los valores biológicos y culturales. Para mí también un súper placer estar muy cerca de estos 2 señores, que es gente muy apasionada y que todo el mundo debería conocer. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, pelo privilégio de poder compartilhar uma experiência que tem nos assombrado nos últimos 9 anos, a partir de uma árvore que reside em nossa casa. Esse aprendizado com a árvore nos trouxe inúmeros amigos, novas relações com a cidade, com a população do entorno, com nossos vizinhos e com todos que viemos a conhecer a partir desse projeto. Eu sou a Marisa. Eu sou Pedro Labão. Nós somos o Projeto Mauna Jaca, que a gente vai apresentar para vocês. Gostaríamos de colocar para vocês uma reflexão sobre como a gente pode aprender com as árvores. No nosso caso, nós aprendemos com a jaqueira, mas queríamos trazer para vocês, então, a trajetória que percorremos através dessa árvore que vocês estão vendo, que está bem aqui atrás de nós. Então, a convivência com essa árvore nos faz perceber o quão sustentável é a árvore em relação a todas as relações que ela estabelece com o ambiente. Ela tem, como um prédio, ela é uma moradia, uma habitação de vários pássaros, insetos, roedores, micro-organismos, mas ela tem uma relação com o solo que o ser humano ainda não conseguiu ter. Ela é totalmente sustentável, criando esse círculo que ela se retroalimenta daquilo que ela rejeita, do que ela excede.
e aquilo vai para a terra que alimenta ela tem uma relação com ar, com energia solar, e ela gera alimento para quem está em volta, ela é sede, além dos perfumes, das flores, do mel, da umidade, da água, né? Então, além disso, a árvore nos ensina e tem nos ensinado sobre a cultura da abundância. No caso da jaca, a jaca é muito grande, então ninguém come uma jaca sozinho. E ela é a materialidade da coletividade. Ela traz uma riqueza nutricional muito grande e ela nos fornece madeiras e imensos recursos. No caso aqui, a gente tem essa árvore em casa, que a gente chama árvore mãe do projeto Mão na Jaca, e que há 9 anos a gente começou a percebê-la de uma forma diferente, distinta da que percebíamos antes. Percebíamos a árvore as jacas como um estorvo, como um problema, como um excesso, e hoje a gente tem uma leitura de como ela nos traz tantos recursos e tantas amizades e tantas relações. Eu vou pegar o gancho dessa frase que a Marisa falou, que a jaca nos ensina isso e aquilo. Até um determinado momento na vida, nós percebíamos as árvores como seres mudos, como seres que não tinham muita coisa a nos falar. Até a própria linguagem faz isso, né? Quando você diz, uma pessoa teve um acidente, ele ficou em estado vegetativo. Ele está como um vegetal, ele não pensa, ele não sente, ele não nada. E, de repente, percebemos toda uma inteligência, toda uma sensibilidade das árvores. Essa percepção nossa veio através dessa árvore que está aqui retratada, que é realmente uma árvore que nos inspira, que ela, a partir dela nós começamos essa travessia, esse percurso de entendimento que muito temos a aprender com as árvores. Então, aí eu ainda queria fazer esse paralelo com o edifício, né? Porque esses edifícios que estão aqui retratados fazem parte de um projeto recente no Rio de Janeiro, que é o Porto Maravilha. É uma reforma da área portuária do Rio que tem um caráter extremamente predatório do ponto de vista urbano e ambiental. E aí vocês notem que esse prédio não tem janelas. Ele é todo de vidro. E, apesar de ser todo de vidro, ele não faz o aproveitamento energético desse sol que o ilumina. Todo esse vidro poderia ser um captador de energia. Ele se relaciona mal com a rua. Então, essa relação com a árvore, se avançar, podemos pensar em edifícios que se relacionem com o solo de forma completamente distinta em relação aos nossos rejeitos. E essa questão do esgoto é uma questão que eu gosto de falar e reafirmar bastante, porque nós ainda usamos água potável para esgotar os nossos rejeitos fisiológicos. E isso é um absurdo imenso, uma vez que os nossos rejeitos são também fonte de energia, que não é aproveitada. E pior, que polui a água que bebemos, que tomamos banho, e polui as nossas praias e rios. Tá? Então, para vocês pensarem sobre isso. Nessa imagem, nós estamos mostrando 2 parques nos quais a gente tem trabalhado a partir dessa iniciativa do Projeto Mão na Jaca, que é uma iniciativa que aparece com o intuito de divulgar o uso da jaca verde como prato salgado, né? Como matéria-prima para pratos salgados. A jaca, como é uma fruta que, quando madura, tem um sabor extremamente potente, extremamente um perfume muito forte e é muito doce, as pessoas não imaginam, aqui no Brasil, a possibilidade de aproveitá-la verde. Nunca aprenderam a usar a jaca verde. E através desse percurso que a gente fez, pensando em aproveitamento do fruto, a gente começou a conectar com ações urbanas, porque as jaqueiras estão nas florestas do Rio. O Rio é uma cidade marcada por florestas urbanas extremamente grandes e representativas do território da cidade. E até o momento, a relação que a gente tem com esses parques, com a floresta desses parques e a jaqueira dentro deles, é uma relação que a sociedade tem, né? É uma relação de conflito e de, inclusive, tentativas de erradicação.
E então a gente começou a poder mostrar para a gestão desses parques. No caso, um está em Niterói, que é a cidade vizinha, fica do outro lado da Baía de Guanabara, e o Parque Nacional da Tijuca, que é essa grande floresta urbana tombada, que também tem jaqueiras. Ambos têm jaqueiras e a nossa atuação começou a acontecer no âmbito da gestão dos parques também. É por isso que a gente gosta de abrir com essas duas imagens. Então, a gente pode falar dessa questão das unidades de conservação integral, né, de parques que têm como política a erradicação da jaqueira, e a técnica usada tem sido o anelamento, considerada mais barato do que o corte da árvore. No entanto, é uma técnica que não permite o aproveitamento da madeira. A madeira, então, ela apodrece no local, e o pessoal da geologia nos ensinou que isso causa problemas geológicos. A jaqueira tem um enraizamento que, depois de anelada e morta, ela começa a apodrecer pela terra e vai criando dutos na terra que podem receber água, né, que passam a receber água, e isso pode causar deslizamentos anos depois, que não são computados nessa perda da árvore. Ou seja, a técnica de erradicação usada hoje nos parques é uma técnica muito simples, muito fácil, extremamente cruel, vegetal no caso, né? Com ser jaqueira, porque ela morre por asfixia, você tira a parte do entorno da árvore onde a seiva corre, então toda a parte, você isola a copa da raiz, então a copa vai inevitavelmente secar. Ao acontecer isso, você faz a árvore apodrecer em pé, e como é muito fácil, o que acontece? Os brigadistas e todos os voluntários que ajudam na gestão do parque, que normalmente acham muito simpático, acham muito divertido sair anelando a árvore por ali. E anelam árvores, inclusive, no entorno de trilhas, árvores facilmente acessíveis, árvores que não estão lá no meio do mato, não estão na floresta, lá em lugares inacessíveis da floresta. Ou seja, árvores cujos frutos poderiam ser aproveitados facilmente. Então, a nossa briga grande podem causar queda também sobre trilhas e caminhos, que podem causar acidentes. Isso. Então, também. não só esse tipo de ação está dificultando a captura, a coleta desses frutos para aproveitamento deles pela cidade, como também está criando problemas de segurança e de geotecnia no entorno das trilhas. A gente é muito contra esse projeto, que ainda está em andamento, mas a gente é uma das vozes que se levanta contra. Em cima disso, também eu gostaria de falar sobre essa mentalidade, né? Como a jaqueira é considerada exótica, invasora, ela também passa a ganhar uma fama de praga. E, com isso, a cidade, como um todo, não só dentro das florestas, tem também esse olhar. Então, por exemplo, nós tivemos o caso de uma construção de um programa habitacional, Minha Casa Minha Vida, que tinha um espaço onde tinha muitas jaqueiras. É uma construção, é uma obra pública para a população de baixa renda. Nesse caso, se você mantém algumas jaqueiras, você está mantendo um fornecedor de alimento muito farto. A nossa árvore aqui, numa safra, chega a dar 400 quilos de jaca em apenas um ano. Então, se você tivesse algumas jaqueiras dentro de um sistema habitacional popular, você poderia criar uma relação de alimentar. Mas então, mesmo jaqueiras que não estavam dentro de uma unidade de conservação, mesmo jaqueiras que não estavam de maneira nenhuma ameaçando toda essa discussão sobre o que é mata nativa, sobre o que é a mata virgem e tudo mais, estavam num terreno vulgar da cidade, foram erradicadas por serem exóticas e invasoras. Ou seja, não faz o menor sentido, porque tem várias árvores nas ruas da cidade que não são nativas. E essas árvores muitas vezes não dão frutos, e uma árvore que dava frutos foi erradicada só por ser exótica. É um certo terrorismo vegetal que a gente é muito contra. É importante ressaltar que essa política, que é vigente há muitos anos, há décadas, não é eficaz. Não se mostrou eficaz até agora. Então, o que a gente traz é a possibilidade de você suprimir
o banco de sementes ao comer as frutas e as sementes, que também são comestíveis. Ou seja, a nossa proposta é fazer o manejo dessa espécie na floresta, porque realmente no lugar onde ela é nativa, que é o sul da Ásia, não acontecem aglomerações monoespécie de jaqueiras, as jaqueiras acontecem dispersas na floresta. Aqui, onde a gente degradou a floresta e onde a jaqueira entrou, ela tende a ter um domínio realmente forte, porque ela tem muitas sementes viáveis que resultam em brotos. Quando morre uma jaqueira, mais jaqueiras aparecem. Então, a gente propõe um manejo não por anelamento, mas por consumo de frutos. Ou seja, a humanidade, as pessoas, são o agente de equilíbrio natural dessa espécie na floresta ao consumir os frutos. Mas, para isso, é preciso haver uma mudança de legislação, porque uma unidade de conservação integral não permite a retirada de nenhum fruto. A gente achou que estava só fazendo um trabalho com jaca e fomos descobrindo que a gente estava abrindo várias fronteiras de entendimento sobre a relação da floresta com a cidade e das pessoas com o alimento produzido na cidade. É um projeto que começa humilde, mas acho que da própria pujança da jaqueira a gente vem vendo que os limites vão cada vez mais se ampliando. Estamos falando aqui, por exemplo, de um campus de uma universidade que tem muitas jaqueiras e que, com medo da queda dos frutos, descarta, e descarta, inclusive, de maneira equivocada. Essa foto da esquerda é uma foto de jacas sendo descartadas num container de lixo heterogêneo. Do lado havia um lixo de resíduo orgânico, junto com tinta, junto com resíduo de obra, junto com saco plástico, junto com lixo não reciclável. Realmente era, assim, muito triste de ver. E na foto da direita, a gente tem uma cena de uma doação de jacas que nós promovemos, jacas recolhidas na floresta, protegida, e que foram doadas para uma comunidade muito grande que tem na Barra da Tijuca, que é um bairro do Rio de Janeiro, Rio das Pedras, e eles receberam uma quantidade absurda de jacas e absorveram elas todas, mudando, então, dando a chance de mudar essa percepção sobre o fruto, porque aqui os frutos estavam verdes, e as pessoas só conhecem o uso da jaca madura. E é interessante porque as pessoas que têm casas com jaqueiras começaram a tomar conhecimento do nosso projeto e começaram a se engajar também a partir do trabalho que a gente está estabelecendo desde final de 2014 e 2015. Aqui a gente mostra o nosso trabalho social de engajamento político com as organizações sociais que trabalham a produção de alimento urbano. A Rede Carioca de Agricultura Urbana, com a qual a gente se relaciona e é membro desde 2019, promove troca de aprendizado, trocas de saberes, e mais, a gente se organizou também com um grupo de processadores. A gente percebeu que dentre as famílias havia muitos processadores de alimento, e com isso a gente começou a ter um grupo que hoje é muito bem organizado e pujante. Aqui no centro vocês podem ver uma aula de processamento com uma nutricionista que nos ensina as boas práticas para processamento de alimento de forma regular, né, adequada. Você está falando dos processadores e dos agricultores, mas eu que sou aqui o homem, vou falar que os agricultores da rede de agricultura urbana são, no campo, majoritariamente homens. Há mulheres também, não tem essa divisão, mas o pessoal que participava da rede de agricultura urbana, que não fazia a venda direta do produto sair da terra para o consumidor, que processava esse produto para ter um ganho maior, é majoritariamente, mas assim, muito majoritariamente feminino. Então, eu até chamo as processadoras. Eu estou lá no grupo das processadoras com muito orgulho. Realmente tem um momento que, de repente, a ideia de comida na cidade, produzida na cidade, não precisa ser a comida não processada. Não precisa ser só o alface ou a verdura diretamente saída do campo para a mesa. Pode ter um trabalho feito em cima dessa comida e, com isso, um ganho maior. Então, a gente entrou junto com a Rede Carioca de Agricultura Urbana e pôde dar essa contribuição. A gente não inaugurou isso, a gente só fez parte desse movimento de valorização do processamento da comida, até porque a jaca verde
não é comida diretamente. Você tem que fazer um processo de debulhagem, de cocção rápido, para que aí depois a gente congela, e isso então é a jaca pronta para ir para a panela, vamos dizer assim, né? Então, de alguma maneira, eu sempre falo que a jaca verde, in natura, o fruto, é como se fosse comprar o frango na granja. Então, antigamente as pessoas compravam frango na granja, tinham que matar o frango, sangrar o frango, depenar o frango, preparar o frango, e aí então o frango ia para a panela. Hoje, o nosso projeto tem o seu sustento econômico ao fazer esse processo e vender a jaca já processada, pronta para ir para a panela, como se fosse o frango no pacotinho que a gente encontra no supermercado. Sim, então, de alguma maneira, a gente está trazendo uma cultura dos alimentos que você pode pegar ali inteiro e processá-lo do início, né? Dá trabalho? Dá. Mas conecta você muito mais com toda uma realidade alimentícia? Sim. Uma coisa interessante que a gente conseguiu fazer nesse grupo foi criar um selo de qualidade e compromisso agroecológico, né? E chama Produtos da Gente, Comida de la Gente. E é muito bacana isso, porque a gente tem esse compromisso uns com os outros, né? De não usar nada com agrotóxico, de procurar os alimentos orgânicos, inclusive produzidos pelos nossos parceiros. É uma ajuda, uma rede de ajuda em todos os sentidos, até quando alguém fica doente, a gente faz vaquinha, enfim, todas as dificuldades a gente enfrenta juntos. É muito impressionante como nos encontros dessa comunidade, desse grupo, sempre tem muita luta, muita dificuldade. Inclusive, o Rio de Janeiro é uma cidade que hoje, no plano diretor, não tem nenhuma área destinada à produção agrícola. Não reconhece. Não reconhece a existência de produção agrícola na cidade. Há uma invisibilização oficial da produção de comida na cidade, que eu acho muito triste. E eu, uma vez, tive até que chamar a atenção, porque todos estão sempre lutando muito pela permanência do grupo, pelas conquistas que o grupo alcança, e sempre parece estar se falando de uma questão ligada ao passado da cidade, aquilo que nós sempre tivemos, aquela agricultura que sempre existiu. E eu fiz questão de dizer para eles um dia, por conta de estar trabalhando até hoje com o ensino de arquitetura, que eu estava vendo ali umas propostas da cidade do futuro. Eu estava vendo ali a cidade verde, eu estava vendo ali a cidade que acolhe, eu estava vendo ali a cidade saudável, eu estava vendo ali a cidade que se organiza melhor, ou seja, que a gente não estava olhando para o passado. Eu acho que essas iniciativas de agricultura na cidade são propostas para cidades do futuro. E o legal é que a gente, reunido, unido e organizado, a gente tem uma capacidade política maior de influenciar as políticas públicas locais. Esse é um slide que fala muito de uma enorme surpresa que a gente teve ao começar a trabalhar com jaca, porque a gente estava simplesmente falando dessa árvore, dessa pujança, dessa abundância que a gente via do nosso lado e que isso tinha que ser aproveitado. E aí, quando começou a estudar, foi perceber que a história da chegada da jaqueira no Brasil, que veio de Goa, com a colônia portuguesa na Índia, veio junto com outras plantas que vieram num navio no século XVII para tentar um projeto colonial de plantação de especiarias na América e não na Índia, de aclimatação das especiarias no Trópico Sul, não no Trópico Norte, e a 1/5 da distância da viagem de navio, que na época era muito difícil, da Índia para Portugal. Só que nesse navio vieram todas as especiarias, cravo, gengibre, pimenta, todas as especiarias, mais manga e jaca. Ou seja, essas duas frutas vieram para quê? Obviamente, elas vieram não para fazer um comércio com a Europa, da colônia com a Europa, e sim para alimentar a população que movimentava essa produção na colônia. Ou seja, a jaca foi trazida para o Brasil para alimentar a população escravizada, que era o motor do projeto colonial. E como não foi trazida para a mesa do Senhor, foi trazida para alimentar os animais de tração, a força de trabalho dos escravizados, que não eram considerados pessoas, não tinham alma, foi um toma aí, come aí. Não foram trazidas as receitas. Então, a jaca veio amputada de sua cultura de uso na sua integralidade, ou seja, o aproveitamento completo do fruto que se dá ao usar a jaca verde. Na Índia,
não foi trazido. E hoje, de uma certa maneira, o que fazemos é devolver esta cultura a esses povos que se tornaram, em sua grande maioria, as pessoas em situação vulnerável na cidade e no país. Introduzindo na cultura brasileira esse aspecto de um fruto que foi trazido, que se adaptou, que está muito bem no Brasil, que inclusive já houve botânicos no final do século XIX que classificaram a jaqueira como Artocarpus brasiliensis, ou seja, que é tão bem adaptada que já houve botânicos entendendo isso como uma variedade brasileira, não mais exótica, mas mesmo assim a gente ainda não conseguiu absorver a cultura que os indianos e os Sri Lanka, Malásia, todo mundo lá do sul da Ásia já desenvolveu, até porque quando a humanidade, quando a raça humana, quando a espécie humana chegou no sul da Ásia, a jaqueira já estava lá esperando com seus frutos. Então, eles, desde o início da ocupação humana do sul da Ásia, as pessoas tiveram a chance de absorver esse recurso abundante. É interessante lembrar que os ingleses fizeram a mesma coisa com outro Artocarpus, que é a fruta-pão. Artocarpus altilis. E não à toa ela é chamada de fruta-pão, porque era conhecida também como pão dos negros. E, claro, que na colônia indiana, os portugueses, vendo como que as jaqueiras alimentavam vilas inteiras e até os elefantes, e perceberam que esse primo da fruta-pão poderia ser também usado pelos ingleses para a alimentação dos povos escravizados. Essa história é muito interessante, porque ela embasa também o fato de, até hoje no Brasil, a jaca ser discriminada, ser vista como comida de pobre. A história do pé na jaca. No Brasil se diz, quando você meteu o pé na jaca, quer dizer que você tomou uma porranca, que você bebeu. Bebeu demais. Ou seja, a jaca é um pouco vilanizada e recebe o preconceito, que é o mesmo preconceito. Ela é associada ao mesmo preconceito que a população para a qual ela foi trazida recebe até hoje no Brasil. O mais interessante desse trabalho com a jaca é que começou a mostrar esses outros aspectos. A gente estava falando só de comida no início, de repente a gente está falando de recuperação de uma identidade de afrodescendência negada, invisibilizada, que hoje na cidade é cada vez mais vista como uma potência para a transformação urbana, ou seja, a reaprender a nossa história, reaprender esses valores que fazem parte da nossa estrutura social, são uma maneira de romper com um vínculo de paternalismo, colonialismo que existe até hoje na cultura brasileira. Então, a gente está falando de jaca, mas a gente está falando também de transformação social. É muito impressionante aquilo que eu falei lá no início. A gente achou que estava falando só de uma fruta e, de repente, se viu diante de um leque de ações que vão cada dia se ampliando e se diversificando. Isso tudo aprendendo com uma árvore, né, gente? Não vamos esquecer. Aqui a gente está mostrando um mapa onde a gente começa, então, a desenvolver um pouco além essa ideia do combate a esse conceito de exótica invasora. Porque se ela foi trazida como um projeto colonial, ela não foi tão invasora assim, que ela foi convidada, né? Ela foi trazida com um motivo. Tudo bem, aí os biólogos vão falar, não, mas na floresta ela invade a Mata Atlântica, ela detona a Mata Atlântica, ela é um elemento que vai acabar com a Mata Atlântica. Aí vem esse cara que está aqui trepado numa jaqueira, um grande amigo, um grande pesquisador, o Alexandre Solórzano, que trabalha diretor do Departamento de Geografia da PUC-Rio, e ele tem esse estudo de entendimento de como a jaqueira, como é que a presença da jaqueira acontece na Floresta da Tijuca, nessa vertente do Parque Nacional da Tijuca, chama Serra da Carioca. Esse trabalho é feito coletivamente através do laboratório de Biogeografia e Ecologia Histórica da PUC, que basicamente foi o seguinte: eles inventaram uma metodologia de mapeamento e georreferenciamento das jaqueiras. Okay. Aí foram mapear as trilhas abandonadas, as antigas roças, antigas chácaras, antigas fazendas de café, carvoarias, ou seja, todas as intervenções humanas na floresta, que foram muitas. A relação hoje da cidade com a floresta é de preservação, e uma preservação onde se separa floresta de cidade. Mas no início da urbanização não se via a floresta assim. A floresta era parte da cidade e era parte ativa desse território e servia para produzir comida, para produzir carvão, para produzir um monte de coisas. Café. Era fonte de riqueza, comida, energia, tudo mais. Água. Então,
quando ele sobrepôs o georreferenciamento desses caminhos e dessas intervenções humanas na floresta com a presença das jaqueiras, a sobreposição é quase total, é acima de 90%. Então, não dá mais para falar que a jaqueira invadiu a floresta, dá para falar que nós fomos lá, trabalhamos a floresta, usamos os recursos da floresta, paramos de usar os recursos da floresta, abandonamos essas áreas que estavam desmatadas, desflorestadas, e onde havia jaqueira, por quê? Porque todo esse trabalho era feito por escravos que comiam jaca, deixavam semente, levavam frutos. Então, a jaqueira foi dispersa por essa força de trabalho que fez esse serviço humano na floresta. E aí não dá mais para falar em exótica invasora dessa maneira, não dá para falar sobre uma história da cidade e da floresta juntas. Então, não dá para falar mais de erradicação, dá para falar de manejo, e a gente então defende, como já falamos, o manejo por consumo. O pessoal ali, feliz da vida, levando uma jaca durante uma coleta que a gente estava fazendo dentro do parque. Aqui no Parque da Água Escondida, novamente, ela nos conduziu a revelar tesouros arqueológicos e históricos, mostrando vestígios das ocupações indígenas e africanas no território. Foi muito impressionante também, nós apresentamos o projeto Mão na Jaca para a Secretaria de Meio Ambiente de Niterói, e eles, então, nos apresentaram esse parque, que tinha um projeto de derrubar 27 jaqueiras existentes, que eu disse que estavam marcadas para morrer. À direita, vocês veem uma imensa jaqueira antiga, provavelmente de mais de um século, marcada com uma fita para ser removida. E o argumento deles, primeiro, é que é exótica invasora, e segundo, que eles iam aproveitar e fazer bancos. E eu achei isso... Isso não é argumento, é uma retórica. É de uma falta total de percepção de como essas jaqueiras representavam também um patrimônio histórico do próprio lugar, onde há um aqueduto do século XIX, onde há resquícios de sambaquis de 3.000 anos. E aí, o que fizemos? Como havia esse projeto, em tese, aprovado já pelo prefeito, nós movimentamos todos os atores possíveis, desde arqueólogos, historiadores, biólogos, arquitetos, e fizemos um grande movimento e fizemos também um documento que gerou um documento de 70 páginas com inúmeras visitas a esse lugar para poder acabar com a ideia de fazer um estacionamento sob um aquífero sensível dentro do parque e acabar com as jaqueiras e possivelmente derrubar, inclusive, parte das construções históricas que estavam lá. Basicamente, o que a gente fez, a Carla contribuiu com esse trabalho, muito, que o nosso movimento foi nesse lugar, onde já a vegetação já foi trabalhada, inclusive com uma obra de engenharia, uma obra linda de engenharia, de um aqueduto muito bem construído, que, inclusive, segue funcionando, segue emitindo água pura pela sua parte inferior, e que foi construído com a ajuda de mão de obra escravizada. E, então, o patrimônio construído é tão importante quanto o patrimônio vegetal associado a essa obra. As árvores fazem parte desse mesmo patrimônio. Não é uma coisa, o aqueduto construído é uma coisa, as árvores são exóticas e invasoras. Não. É tudo um mesmo movimento de relação da cidade com a floresta. Muito difícil de ser entendido pelos especialistas que fazem a gestão verde do município e ainda seguem com essa visão um pouco fechada, né? Bom, e aí, como é um local que teve uma intervenção urbana muito radical, que transformou o espaço, na verdade, isolou o espaço, e houve uma decadência urbana no entorno muito grande, começou a ter problema de criminalidade, problema de segurança. E, ao lidar com isso, o poder público, ao invés de imaginar um projeto que poderia levar essas pessoas, essas populações do entorno para dentro do parque, imaginou-se um projeto onde pessoas de fora dali viriam de carro, e por isso precisava ter um estacionamento no alto do parque. Além disso, com essa questão da segurança,
muraram todo, a ideia seria tudo murado e ter apenas uma entrada. Bom, o que nós trouxemos foi a possibilidade dessas populações que já usam essa água, que usam essas jacas que lá estão, trabalharem coletivamente em uma cozinha comunitária, por exemplo, e desfrutando de frutíferas que estão sendo plantadas na área de reflorestamento. A ideia de unidade de conservação para não fazer nada não consegue criar uma interação entre a cidade e a unidade e não faz o menor sentido. A gente não vai conseguir dar nenhum ganho para essa população que hoje é marginalizada, não vai conseguir fazer com que a população de outras áreas que tem medo de ir para lá vão também. E aí a gente tentou mostrar para eles que as jaqueiras seriam como se fosse a ponta de lança, os atacantes desse time, que iam fazer as primeiras ações de conexão de geração de renda, capacitação profissional, associativismo comunitário, para trazer as pessoas e a comunidade e o parque todos juntos. Na verdade, a Jaca ela funciona para nós como um veículo de educação socioambiental. Dentro desses trabalhos que a gente está fazendo relacionados à PUC, nós conseguimos trazer dentro do curso de Natureza e Antropoceno, que justamente o Alex Solórzano leciona, dentro desse trabalho de resgate da cultura afrodescendente, a jaqueira é sacralizada no candomblé como uma entidade feminina que representa a ancestralidade feminina. Então, lá em Niterói, nós tivemos um parceiro muito bacana para a defesa do parque, que é um padre que tem uma liderança comunitária muito grande, e ele convidou outra líder comunitária fortíssima, que é a mãe Márcia de Oxum, que vocês veem à direita, sacralizando uma daquelas jaqueiras que estava condenada à morte no parque, e ao invés de ganhar uma fita zebrada, ganhou fitas coloridas de cetim. Então, tivemos essa aula que também sacralizou uma jaqueira do campus, e foi muito emocionante, até porque isso se deu durante a missa, que ocorre todos os dias na Universidade Católica, e nós tivemos a visita do vice-reitor, dizendo que ele estudou Iorubá, porque ele é formado em letras. Então, a gente percebe como a gente começa a penetrar em áreas simbólicas do conhecimento humano e do simbolismo humano com a relação com as árvores religiões. Inclusive, na Índia, a jaqueira é também sagrada, também representa uma entidade feminina, e, inclusive, a tinta das cascas das árvores é usada para tingir as túnicas dos monges tibetanos. A gente fica muito contente porque a jaca, de novo, mais uma vez, vira um elemento maior do que só um elemento de alimentação, e sim um elemento de congregação cultural e rompimento de hábitos bastante ruins da nossa cultura. Racismo religioso, chamamos, não é? Bom, aqui a gente tem, na Inglaterra, uma jaca sendo vendida a 160 libras. Isso, em dinheiro brasileiro, é quase R$1.000. Ou seja, quase um salário mínimo de um trabalhador por um mês. Assim, 60%, 70% do salário mínimo. E do lado, tem aqui a foto da Marisa, do lado de umas jacas no campus da PUC, onde nós colocamos esse tipo de sinalização que a gente chama de crachá arbóreo, onde a gente tenta demonstrar para os passantes, para os usuários do campus, que a jaca tem valor, né? Porque a gente está tentando exatamente falar disso, de uma fruta que é consumida por algumas pessoas que gostam muito dela, mas tem toda uma relação negativa com a jaqueira que a gente está tentando inverter. E aqui embaixo vocês veem nos Estados Unidos a jaca sendo vendida em lata, a jaca sendo também muito valorizada no mercado. Bom, o trabalho na Floresta da Tijuca teve início com a queda de uma jaca na cabeça de um ciclista que passeava na trilha.
situação ruim catapultou a possibilidade da gente entrar no parque e colher jaca pela primeira vez de forma autorizada. Era uma autorização emergencial, que nós tínhamos 3 dias para trabalhar. Nós fizemos uma vaquinha pública, onde as pessoas contribuíram como puderam, e nós, então, alugamos um caminhão Munk e um outro caminhão baú para fazer a distribuição dessas jacas que teriam necessariamente que ser doadas. Nós conseguimos distribuí-las graças à nossa rede, da Rede Carioca de Agricultura Urbana e às nossas redes, e nós coletamos em 2 dias 2,5 toneladas. A gente conseguiu, então, uma janela de entrada para pegar essas jacas que estão sobre uma infraestrutura, de novo, né? Sobre uma marca humana na floresta, que é a estrada que corta o parque, e tem muitas jaqueiras em torno da estrada, e nós, então, coletamos essa quantidade de jacas só porque ela tinha risco e porque ela era exótica invasora. Foi a única vez que o exótico invasor funcionou a favor, porque fosse uma fruta nativa, eles nunca iam deixar. Mas tem uma coisa interessante, estávamos em plena pandemia em 2021, fevereiro, né, de 2021, e chegamos com essas toneladas de alimento em locais bastante desfavorecidos. Aqui estamos mostrando já as outras coletas que fizemos dentro do parque também, que a gente vem tentando passar da condição de coleta emergencial para uma coleta regular, até porque as jacas não tem nada de emergencial, elas estão lá paradas no mesmo lugar todo ano, todo mundo sabe a época que as frutas vão estar grandes, a época que elas vão cair, não tem nada que não precise ser, que não possa ser manejado. Não, e de maneira regular e coordenada e programada. Então, está em negociação com o parque atualmente para conseguir fazer disso uma autorização de coleta regular, o que vai catapultar a quantidade de frutos coletados e vai começar a possibilitar também estudos científicos mais apurados para exatamente tentar convencer, tentar verificar, na verdade, essa teoria de manejo por coleta e consumo de fruto, e não por erradicação e anelamento de árvores. Agora, aconteceu um fato bem interessante, que como isso chamou a atenção da imprensa, e aí saiu uma matéria no telejornal, pessoas começaram a nos oferecer jaca. Durante a retirada de jaca do parque, a gente recebeu mais de 2 toneladas de jaca de pessoas que moravam em condomínios, que tinham jaqueiras, casas, e que jogavam a jaca fora. E aí que se deram conta de que, olha só, a gente pode doar isso para pessoas em situação vulnerável, a gente pode contribuir no combate à fome, que foi uma coisa que chamou muita atenção das pessoas durante a pandemia, né? E nisso essa vale questão um comentário que a gente não fez ainda, sobre o uso da jaca verde, que é esse pulo do gato que a gente propõe, porque as pessoas consomem a jaca madura. A jaca madura acontece o quê? Você tem uma árvore que bota uma quantidade de frutos enormes, frutos, eles em si, cada um deles enormes também. Então, quando eles estão madurando, você vai conseguir pegar um fruto maduro, os baixos, mas os altos você não vai conseguir pegar, porque eles são muito grandes, eles estão numa condição já difícil de conseguir pegar. E aí o que acontece? Por exemplo, 400 quilos que a nossa árvore produz, as pessoas que têm uma jaqueira próxima que consomem só jaca madura vão consumir 100 quilos, 50 quilos, 3, 4 jacas. E aí vão cansar não só do sabor, como não vão conseguir comer aquilo tudo, porque está tudo madurando ao mesmo tempo. Então, se você consome jaca verde, você consegue ter uma janela de coleta muito mais extensa, você vai manejando a coleta ao longo da safra e você consegue aproveitar muito mais essa abundância de frutos que cada uma dessas árvores produz. E tem uma outra coisa legal também, que é o seguinte: quando você come um prato salgado, você come 2 vezes por dia um prato salgado, mas um doce você vai comer. Você pode fazer doce de jaca, porque a cultura de uso da jaca no Brasil, associada à da cana-de-açúcar, fez com que o doce de jaca chegasse na mesa do senhor, né? E na nossa mesa. Então, você fazer um almoço e um jantar de jaca verde também aumenta muito o espectro de aproveitamento desse fruto. Sim. Ali a gente ganhou um parceiro maravilhoso nessa trajetória, que chama Mesa Brasil, que é um projeto do SESC, que é o Serviço de Comércio, que patrocina já há 10 anos um trabalho de combate à fome. Nós recebemos um prêmio de reconhecimento pelo trabalho de doação de jaca no ano de 2022. Mais do que um prêmio, eles
são parceiros mesmo. Hoje, nas últimas coletas, as últimas 2, a gente coleta e a gente consegue doar para eles e eles fazem a distribuição nas pessoas que já estão veiculadas. Eles estão veiculados a mais de 30 instituições que têm cozinhas comunitárias. Quando a gente chegou com eles oferecendo jacas que são colhidas dentro da cidade, teve toda uma emoção até da própria equipe, dizer, poxa, que bacana, a gente pode agora oferecer comida da cidade para a cidade, né? Bom, aqui a gente está começando a mapear, então, todas as ações que a gente pode fazer em comunidades próximas ao Parque Nacional da Tijuca, que podem se beneficiar com essa doação. A gente pode produzir, não só através da doação, uma melhoria da segurança alimentar, como melhora a relação das comunidades com o entorno da floresta. A gente consegue fazer essas oficinas de treinamento de uso da jaca, vai dar uma capacitação profissional, pode gerar renda, pode criar toda uma situação de relação dessa população com a floresta, no sentido de guiar passeios na floresta, de conhecer a história da floresta, de ter esse enfronhamento sociedade-floresta. A gente fala um pouco dessa capacitação que Pedro lembrou, e do lado esquerdo nós estivemos no Jardim Botânico, que tem um projeto social que trabalha com jovens de periferias e de locais onde tem muita jaca e que nunca tinham comido nenhum prato com jaca verde. Ali a gente tem uma aula de gastronomia numa faculdade, onde fomos convidados também para ensinar o uso da jaca verde. Para fazer, então, esse aproveitamento, a gente teve que aprender a coletar a jaca. Coletar a jaca é uma árvore grande, é uma árvore que pode chegar a 20 metros de altura. Então, começamos timidamente com escada e tal, e hoje nós temos já um treinamento. Tenho eu e mais um rapaz que trabalha conosco, o Dominique, que estamos treinados e capacitados para fazer um trabalho de arvorismo, que é uma ascensão em árvore com muito mais segurança e tranquilidade, porque se você sobe na árvore uma vez na vida, tudo bem, mas se você sobe uma vez por semana, a chance de você acabar caindo é grande. Em março a gente fez o curso, Isso. que foi uma oficina curta, mas que foi dada dentro já do Parque Nacional da Tijuca, num lindo castelo, onde tem uma escola de artes visuais e onde tem a sede do Parque Nacional, que nos cederam salas de aula, e foi bem bacana, porque a gente já estreitando essa parceria e poder promover num local onde tem muita visibilidade. Uhum. E esse é um trabalho que a pessoa capacitada a fazer a coleta de jaca vai estar capacitada a fazer outros trabalhos em árvore, que normalmente é um trabalho bastante bem pago. Então, se tem uma capacitação para pessoas trabalharem em cozinha, se tem uma capacitação para as pessoas organizarem vendas, se tem um trabalho para também fazer o arvorismo possivelmente seja um dos mais bem pagos que a gente possa oferecer. Então, é mais uma fronteira que a gente não imaginava ser uma fronteira de ganhos nesse projeto com a jaca, que apareceu no meio do caminho. Bem, aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que estamos todos buscando com muita intensidade, porque a gente atende a 11 dos 17 objetivos. E, nesse sentido, o projeto Mão na Jaca é profundamente sustentável. Eu acho que ainda acrescentaria mais um objetivo que trabalha as questões simbólicas relacionadas ao ser humano que não estão listados nos 7 objetivos. Nos 17 objetivos. Nos 17. Ou seja, a ONU ainda não mapeou essa questão espiritual como uma questão importante para a sustentabilidade, e nós acreditamos que sim, essa conexão mais simbólica com a floresta é importante também. A gente promove, percebe a jaca como coletiva, e a gente promove coletivos. Essa questão coletiva ela é muito importante para o sucesso, até mesmo da debulhagem e da cocção da jaca, para preparo da carne de jaca, né? O que chamamos de carne de jaca, porque, na verdade, ela é rica em carboidrato, fibra e várias vitaminas, triptofano, e, inclusive, depois vocês podem assistir as nossas videoaulas que explicam melhor essa parte nutricional. E aí criamos um coletivo que foi crescendo, 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 e hoje troca muitas receitas e virou um lugar onde a gente consegue direcionar as doações de jaca. Então, a gente já tem esse espaço num parque parceiro nosso, um pequeno parque chamado Parque do Martelo, e temos esse coletivo que está crescendo. Aí vocês veem a quantidade de pratos e a ampliação desse repertório de uso da jaca
verde. O que acontece é que a jaca verde, né, ela não tem gosto nem tem cheiro. Então, ela vai ter o gosto do tempero que você colocar. Bem, quem tiver interesse em conhecer receitas e aprender a manejar a jaca, é só ir lá na nossa página, no site www.mãonajaca.com, onde a gente tem videoaulas gratuitas. É um repertório que está sempre crescendo e se ampliando. Espero Muito que vocês tenham obrigada. gostado e que a nossa animação contamine vocês com possibilidades aí na Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas. Beatriz Emiliano Araújo es graduada en Composición Paisajística en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Cursó la maestría profesional en Arquitectura Paisajística en el programa de ProUrbe en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Coordinó el Plan Director Ambiental Paisajístico para el campus de la ciudad universitaria de esa universidad. Actúa en la Comisión del Plan Director 2030 de la universidad y es una súper gran defensora del paisaje de la ciudad universitaria y nuestro brazo de apoyo en la ejecución de obras de restauración de jardines de Burle Marx que existen dentro del campus. Estou muito honrada com esse convite de vocês. A gente, nesses 36 anos que eu trabalho aqui na universidade, é com muito orgulho que eu recebo esse convite para falar do Horto, que faz parte da minha história, que são 36 anos de UFRJ, e sendo que desses 36, são 28 anos dentro do Horto Universitário. Então, para mim, é um grande orgulho. A construção da Ilha da Cidade Universitária se deu em torno de 1930, e após a construção dessa ilha e o início da obra, das edificações, foi necessário que fosse feita urbanização da cidade universitária, né? Então, a partir daí, foi criado o primeiro horto universitário. Em 1952, né, foi feita uma parceria com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, e o Serviço Florestal do Brasil para a criação de um viveiro na cidade universitária. O primeiro viveiro foi localizado na Faculdade de Arquitetura, próximo à Faculdade de Arquitetura, representado aqui no mapa pela Ilha da Sapucaia. E a partir desse horto foram feitos os plantios em toda a cidade universitária. Mais à frente, a universidade ela começou a crescer e ela precisava implantar os projetos paisagísticos que eram desenvolvidos pela prefeitura universitária. Então, em 1989, né, na gestão do professor Horácio Macedo e o professor José Coimbra como prefeito, foi construído um horto próximo à prefeitura universitária, né, através da proposta do arquiteto paisagista Sérgio Treitler, e que tinha o objetivo de atender, né, como eu falei, a implantação dos projetos paisagísticos e também servir de apoio para projetos de extensão, de pesquisa da UFRJ. A localização dele foi sugerida próxima à prefeitura universitária, em cima de uma das ilhas originais, que é a Pindaí de França, e por ser um terreno original, né, então um terreno que não sofreu aterro, uma área já sombreada, né, para facilitar na produção das mudas,
foram construídos, inicialmente, uma sede desse horto, com vestiários, refeitório, banheiros, né, e uma sala de projetos. E foi construído também uma sede para os funcionários do DR, né, que é o Departamento de Estado e Rodagem, para que eles também pudessem produzir mudas de plantas para eles usarem nos projetos do DR. Nessa parceria, a universidade cede o terreno e o DR cede um servidor experiente em horto para dar esse suporte à prefeitura universitária e ainda traz algumas mudas e ensina os funcionários da prefeitura na produção das mudas, né? Essa imagem que está circundada em vermelho é o tamanho original, primeiro tamanho do horto, né? Vocês podem observar que já era uma área bem vegetada, já existiam a maioria dessas espécies arbóreas. Nessa imagem maior, circundada em laranja, é o tamanho atual do horto, e que foi no período de uma parceria da prefeitura com a Petrobras que possibilitou essa expansão com o cercamento do horto e a construção de novas edificações e infraestruturas para o funcionamento do horto. O horto ele produz os 3 estratos vegetais: a produção arbórea, incluindo as espécies de palmeiras e frutíferas, as arbustivas e herbáceas. Inicialmente, a produção das espécies eram diversificadas, a gente não tinha um foco do tipo de espécies que a gente produzia todo, e todas essas espécies a produção era direcionada para a implantação dos projetos paisagísticos desenvolvidos pela seção de paisagismo, depois, atualmente, divisão de paisagismo. Na década de 90, com o acréscimo de demanda de arborização da cidade universitária, e com uma nova gestão, a gente passou a ter o foco na produção de espécies nativas da Mata Atlântica, principalmente espécies de restinga e floresta úmida, tanto nos estratos arbóreos, arbustivos e herbáceos. Com essa parceria que nós fizemos com a Petrobras, pudemos aumentar a infraestrutura do horto, e aí a gente teve a implantação dessa estufa, onde a gente pôde ter uma quantidade de produção, né, um número de produção de espécies herbáceas e arbustivas maiores. As espécies arbóreas, normalmente, a gente deixa numa região sombreada, e quando é para um local, as plantas já estão pegadas, após um mês a gente deixa em área ensolarada. A Casa Rosa é uma casa que a gente utiliza para ensacar as mudas, né? E esse equipamento aqui abaixo foi elaborado num projeto de ergonomia para encher os saquinhos. A gente utiliza o tubo de PVC para encher os saquinhos e soca, né, nessa estrutura de pedaço de piso de concreto para compactar a terra dentro do saquinho. As espécies arbóreas que existem dentro do horto, todas elas são utilizadas como matrizeiro. A gente tem uma diversidade de espécies dentro do horto grande, né, de tanto espécies nativas quanto exóticas, principalmente exóticas frutíferas, mas a gente tem uma diversidade de espécies de Mata Atlântica interessante. A gente coleta
a maioria das sementes para produção aqui dentro, e todos os canteiros são os matrizeiros do horto. A gente utiliza para produção de semente canteiros, material de areia lavada, porque facilita, após a germinação da planta, a retirada da sementeira para colocar no saquinho para depois levar para um local definitivo. É importante a questão da areia lavada, porque é mais fácil na hora da remoção do canteiro, que não arrebenta a raiz, e é importante a colocação de placa para a identificação da semente, a identificação da data que foi feita a semeadura, até para saber quando que é para retirar essa planta depois de germinada desse canteiro. Quando foi construído o horto, nós utilizávamos essas sementeiras maiores, que é uma caixa que tem uma profundidade maior, e a gente, naquela época, usava terra adubada. E aí a gente, com o tempo, aprendeu que tinha essa questão de arrebentar a raiz quando a gente retirava da sementeira. Depois que elas são repicadas em sacadas, elas são enviveradas em áreas ensolaradas para esperar o plantio em local definitivo. As espécies elas podem ser produzidas principalmente através de estaquia ou divisão de toceira. A gente não utiliza semeadura porque é mais difícil. A estaquia a gente consegue espécies de melhor qualidade, principalmente quando a gente tem uma matriz saudável. E a gente não utiliza alporquia porque, nesse caso, é vegetação ornamental. Se a gente tivesse utilizando frutíferas, então era importante que a gente tivesse uma preocupação maior com a genética da planta, com questão de quantidade de semente que dá na fruta, um fruto mais doce. Então, é por isso que a gente utiliza mais esses dois métodos, que é o de estaquia e o de separação de toceira. Aqui são os matrizeiros, né, de área de sol e área de sombra. Algumas soluções do trabalho do dia a dia, um deles é a utilização do bambu, tanto para tutorar as mudas, para quando a gente vai fazer o plantio das árvores no local definitivo, para orientação, né, do crescimento da arbóreo, quanto para no final dos canteiros dentro do horto. Porque quando a gente faz a rega com mangueira, a mangueira acaba indo para cima das plantas e acaba machucando as plantas e até vindo à morte. Então, com essa estaca de bambu, ela evita que a planta, que a mangueira vá para dentro do canteiro. Outra material que a gente utiliza bastante e que é uma produção de pesquisa da universidade são os corpos de prova. O corpo de prova é um material usado para saber a resistência do concreto. Então, esses cilindros eles são elaborados em laboratórios da engenharia civil para saber a qualidade do concreto, a resistência do concreto. Aí existem essas sobras, e essas sobras a gente levou para o horto e usa como delimitação dos canteiros das matrizes. Mas a gente utiliza também no campus também para definir a área de estacionamento. Quando é área de chão, né, de terra, e a gente não pode pintar, a gente usa esses corpos de prova.
Aqui embaixo a gente tem o material verde, que é utilizado como composto, então é um material de roçada, né, da gramínea do campus, ou mesmo de limpeza dos canteiros. Então, todo o material de terra adubada ou de compostagem que a gente utiliza na execução dos jardins, plantios de árvores, produção de mudas, ele é a partir desse composto que é gerado na área de compostagem do horto. Nessa imagem, a gente pode observar também que é uma proposta nova de sustentabilidade, que é reaproveitamento dos tubos de papel higiênico, que é de papelão, e a gente está reaproveitando como para utilizar para produção de muda. Então, a gente fecha, corta um pouco esses tubos abaixo, dobra, enche de terra e tem a produção das mudas aí nesse material. E no final, quando a gente leva essa vegetação que está pegada para plantio definitivo, não há necessidade da gente retirar nem do saquinho, né? A gente pode plantar dentro desse material porque ele se decompõe. Outras propostas que a gente pode observar, como a utilização dessa fita amarela com uma cola, ajuda a pegar os insetos que visitam as plantas que estão dentro da estufa. Uma outra ideia é você reaproveitar até o final da estufa, né, como tem na última imagem, né, você finaliza a estufa, né, uma forma inclinada, e a pessoa ainda utiliza aquele cantinho da estufa para colocar a produção de muda e até mesmo debaixo das bancadas. Um outro material seria essas bandejas, né, plásticas, porque aí você pode reaproveitar. No caso do plástico, ele é muito bom para a produção de frutíferas, por exemplo, morango. A planta ela não vai estar em contato com o solo, mas nesse caso é importante que seja feita uma irrigação por gotejamento junto de cada planta. Não pode ser a irrigação por mangueira, regador ou por aspersor. Tem que ser através de gotejamento. E essas técnicas foram vistas, né, numa visita técnica a Olambra, uma cidade de São Paulo, aqui no Brasil, em 2010. Outras técnicas é a irrigação por aspersão, coleta de água de chuva. Isso é bem importante porque no Brasil o custo da água tratada é muito caro, né? Então a gente viu ele é um lago que tem também um adubo junto para alimentar as plantas, né? Para irrigar as plantas. A compostagem, né? Material com compostagem do próprio local. Na imagem abaixo, onde a gente tem a coleta de chuva, que é realizada, isso é uma coisa que é realizada no horto, através dessa tubulação, e é levada para essas cisternas na segunda imagem abaixo. E do lado é no horto da universidade a coleta de água de chuva, né, já em céu aberto, e que serve para irrigação de todo o horto da prefeitura. Quando foi criado esse lago, foram colocados peixes por conta da questão da dengue, né? Que o peixe ele come as larvas do mosquito, e aí teve essa proposta, mas como é céu aberto,
os vários pássaros aquáticos que permanecem na cidade universitária e acabaram comendo os peixes. Mas, de qualquer forma, lavadeiras, que é um inseto, ele também coloca as larvas nessa área do lago e essas larvas se alimentam das larvas do Aedes aegypti. Então, acaba tendo um equilíbrio ecológico nessa região aí. O Horto ele participa de vários eventos da cidade universitária, da UFRJ, e ele também tem os seus próprios eventos, quando tem inauguração de um laboratório, tem a posse de algum decano ou evento de calouro, recepção aos calouros. Tem a disponibilizar os vasos, né, que é essa foto, primeira foto à esquerda. As duas fotos a seguir são eventos que acontecem no Horto, que é a Semana da Árvore. Então, a gente traz alunos das escolas públicas, e principalmente depois, uma das atividades é produção de mudas com as crianças, e elas podem depois levar as mudas para casa. A primeira foto da direita acima, é um curso de jardinagem que aconteceu de 2005 a 2010. Essa é a primeira turma que formou de alunos no Horto, e isso foi uma visita que eles fizeram ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A primeira foto abaixo à esquerda é um outro evento que o Horto participa junto com os cursos de graduação, é Cada Calor uma Muda. Então, no início do semestre, as unidades, né, que têm interesse traz essa proposta de plantio, né, de árvores pelos calouros, né? E essa foto é bem interessante, que esses dois professores, a professora Cecília Risini, que está à esquerda, e o professor Fernando Agarês, que está à direita, já são professores aposentados da UFRJ e eram professores do Instituto de Biologia. A foto a seguir é da Semana da Ciência e Tecnologia, e os alunos do curso de jardinagem ensinando às crianças que participam do evento na produção de mudas. E a última foto era uma parceria que a UFRJ tinha com Cabo Frio, que era o UFRJ Mar. A prefeitura levou o Horto para participar desse evento. Outros projetos que estão instalados no Horto, um deles é o borboletário, que é essa estufa à esquerda, e o meliponário, que é essa caixinha à direita, que é um projeto espécies de abelha sem ferrão, de um aluno de mestrado do IPPN. Outro projeto do Horto também é o Jardim Selvagem. Essa foto esquerda acima é um protótipo, é um canteiro que foi criado lá no Horto para a gente ver como funciona a vegetação proposta num artigo que foi escrito por mim e pela professora Patrícia Maia. E embaixo é a proposta inicial, antes de ser escrito o artigo, do Plano Diretor Ambiental Paisagístico para a cidade universitária. Do lado direito é um jardim que a gente propôs, a gente está em parceria com a biologia, que é um jardim sensorial. Na construção de um horto, é muito importante
a gente pensar na localização desse horto, né? Principalmente para que ele tenha acesso de energia elétrica e de água. Mesmo que você tenha proposta da criação de um lago artificial para que você possa coletar água de chuva e fazer a irrigação do horto, inicialmente é bom que você tenha que a instalação desse horto seja próxima da água e também de pontos de energia. E é importante se pensar na estrutura desse horto, da questão de ter uma oficina, um depósito de insumos, área administrativa, ter os vestiários para os funcionários que vão trabalhar nesse horto, com áreas de refeitório. Antigamente, nós tínhamos no horto um trator com uma carroça e que a gente transportava pela cidade universitária toda. Mais tarde, a gente conseguiu um contrato de manutenção da área verde, a gente ter o suporte de um caminhão. Mas é importante a gente pensar em um transporte para transportar mesmo todo o material que é produzido, tanto para dentro da área do horto, como também para os outros locais que você queira levar o material que você está produzindo. É importante você ter uma área para manter e preparar o substrato, a compostagem, à disposição das plantas, pensar nos tipos de canteiros, para canteiro de sombra, canteiro de sol, os tipos de estufa, porque existe estufa de sombrite de 50% e 70%. Então, dependendo da vegetação que você vá produzir, e a ideia, né, de captação de águas chuvas. Uma coisa importante na hora de criar o horto é das mudas que você vai trazer para formar o seu plantel de mudas de matriz. Se você vai adquirir essas plantas de um outro viveiro, é importante que essas plantas elas estejam ensacadas, essa embalagem não esteja violada, não esteja rasgada. As plantas elas têm que estar num porte adequado com o tamanho do saco. E depois que essas plantas elas já estiverem viveradas, no horto é importante ter o cuidado, o acompanhamento, para elas não passarem do tempo da retirada dessas plantas do viveiro para plantio no local definitivo. Como a gente pode observar essa imagem acima, a imagem 51, a gente vê que a raiz dessa planta ela já não está mais no saco. Ela já rasgou o saco e já está no solo. A gente diz que ela está mamando. A gente tem que ter o cuidado de quando for adquirir, que essas plantas não estejam quebradas ou com o tronco lanhado, porque facilita o acesso de pragas e doenças. Mesma coisa na hora se for adquirir e na hora que for fazer o plantio no local definitivo, porque você acaba levando uma planta doente para o campo e se você for fazer o plantio de várias plantas da mesma espécie, você pode espalhar a doença entre elas e você acabar perdendo um grupo importante. Se as folhas estão manchadas, porque ela pode estar com nematóides, que aí é uma doença que vai estar dentro, não é um inseto que você consiga, um bicho que a gente consiga observar em olho nu. Então, ele vai estar representado na folha, né? Ou a folha está manchada, ou você observa uma trilha, como se fosse uma trilha na folha da planta. Outra questão é o fruto ou as plantas comidas. Significa que a planta está infestada de alguma praga. No caso de você ter a planta, a matriz, no horto e está apresentando esses problemas, é importante
você pesquisar soluções que você possa acabar com essa infestação. No caso das frutíferas, uma solução é ensacar as mudas de frutos quando eles são pequenos, porque aí o inseto não vai ter acesso ao fruto. O horto, além da produção dos projetos paisagísticos desenvolvidos pela divisão de paisagismo, ele também atua no restauro dos projetos autorais, como, por exemplo, o projeto do Burle Marx, o prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Agora, em 2022, foi feito um plantio de espécies indicadas pelo projeto original de Burle Marx, com turmas do curso de paisagismo da Escola de Belas Artes, com alunos do mestrado de profissional de arquitetura paisagística, servidores e até mesmo alunos de outros cursos que estavam participando no entorno, vendo o evento acontecendo e se interessaram em participar pelo plantio. A vegetação proposta foi produzida no horto e levada e plantada por esses alunos e servidores e professores. E é isso. E obrigada pelo convite. Buenas tardes. De verdad que muy agradecida de esta oportunidad de intervenir y conocer un poquito más del cómo puede crecer de una simple semilla tantos proyectos y tantas intervenciones y sobre todo el respeto a la naturaleza, que bueno, en mi caso soy arquitecto y a veces me siento minimizada ante tanto desastre que está sucediendo, sobre todo en nuestras ciudades, en Maracaibo, en el Zulia, y la impotencia que uno tiene y no da razones suficientemente técnicas para avalar las propuestas que uno tiene. De verdad que me han abierto una dimensión distinta y muy agradecida por todo. Buenas tardes. Sim, eu queria perguntar para a Bia sobre o destino dessas mudas, qual é o destino das mudas, e queria observar que achei sensacional o uso dos silos, daqueles cilindros de cimento, aquele aproveitamento, achei muito bom. O de papel higiênico do rolo eu já conhecia, é fantástico, né? Porque ela dissolve dentro da terra e funciona bem para as mudinhas. E uma outra coisa que eu achei interessante foi o uso do bambu. A gente usa o bambu também para fazer o crachá arbóreo. Essa questão do transporte que você enfatizou é fundamental. Quando a gente trabalha com a jaca, é um gargalo horrível. Inicialmente, obrigada, Marisa, pela pergunta, né, pelas perguntas. Desde quando o horto foi criado, a gente procurou saber, junto ao Consune, que é o órgão superior da universidade, que todas as questões maiores elas são levadas para o Consune para saber se podem ser feitas ou não, né? E a gente levou ao Consune essa questão de venda das mudas. Então, as mudas que são produzidas aqui no horto da universidade, elas não são vendidas. O destino dela, né, como está na apresentação, desde o início, a proposta inicial era a produção das mudas para utilização no campus da cidade universitária. Mas é óbvio que a gente tem excedentes. E a gente costuma fazer doações para comunidades, para associação de moradores, escolas. Até teve uma comunidade que estava um assentamento de uma área residencial e eles queriam fazer a arborização e a gente fez a doação das mudas para a arborização. A gente não tem como levar as mudas até onde a pessoa pede, né, solicita, a gente não tem esse transporte. Quando é alguma coisa dentro do campus, a gente consegue levar.
mas para locais, para doações, no caso de doações, a gente, fora do campus, a gente não leva as mudas, né? A pessoa que fez a solicitação que ela tem que vir buscar. O bambu, o concreto e o papel higiênico, o rolo de papel higiênico, estão todos vinculados a essa questão de recursos, que a gente teve que se adequar e tentar encontrar meios para a gente poder resolver essa questão. Então, assim, em vez de a gente comprar eucalipto autoclavado para poder servir como tutor, a gente utiliza o bambu. O corpo de prova, a gente já utiliza antes de saber que tinha esse laboratório aqui dentro da Faculdade de Engenharia. Nós íamos a Concremate buscar esses corpos de prova para a gente utilizar como divisão de canteiro, e essa proposta do uso do rolinho de papel higiênico é uma coisa muito nova, a gente nem implantou ainda, né? A gente fez, já fez até uma caixa coletora para colocar nos banheiros, porque a gente vai tratar junto com os administradores e com o administrador predial da prefeitura para treinar os funcionários de manutenção predial. E como a Marisa falou, não é uma coisa nova, a gente até observou que tem vídeos na internet mostrando como é que utiliza o rolinho para a produção de vasinho para as mudas. Queria saber se tem jaca na Venezuela. Não, não temos. No, aquí en Venezuela yo no conozco esa planta, se me parece a una que he visto por televisión que la llaman durio, no sé si es la misma. Sim, é uma parente, mas não é ela mesma. Ok. Mas Okay. é muito próxima. A dúria... Ok, sí, son muy parecidas. Sim. ¿Cómo es el sabor de la fruta? Como a pera e a banana, como se fosse uma banana com sabor de pera. Ok. Muy bueno. Si una banana se casase con una pera. Lo que el hijo es muy grande. Bueno, quería comentar, muy interesantes los dos videos, todo lo que hablaron, de los materiales utilizados en el vivero, que tenemos nosotros aquí en Valencia. Es pequeño, en verdad es el patio de nuestra casa. Anteriormente tuvimos un área más grande, un terreno, una finca, pero por X razones lo perdimos. Ya no tuvimos disponible ese espacio. Cuando comenzó la pandemia aquí en la casa, bueno, teníamos que resolver ese momento, la pandemia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Y bueno, decidimos empezar a reproducir plantas nuevamente. Es un patio de 3 por 6 metros. Pasamos la información, la tarea, en el formulario. Y ese primer año tuvimos unas 500 plantas aquí. En vez de bolsa de vivero, aprovechamos las bolsas plásticas del kilo de arroz, de harina, de detergentes, los lavábamos bien, le abríamos sus huecos para que drenara el agua, y allí el piso del patio es cemento, entonces no tenemos problema con que se enraícen las plantas. El agua es de pozo, y bueno, ahí resolvimos y levantamos nuestras 500 plantas. Ahorita tenemos otras 200 más, ya vamos por el tercer año produciendo plantas aquí en nuestro patio. Puros árboles, para el objetivo principal es reforestación. También tenemos algunos frutales. Hemos usado como tutores para las pequeñas plántulas los palillos chinos de madera. Y bueno, esa ha sido nuestra experiencia aquí. También ya estamos empezando también a utilizar arena, como lo comentó la profesora Beatriz, arena para la germinación de las plántulas, para poder después trasplantarlas más fácilmente sin dañarle las raíces. Y el huerto universitario, en vista de que no puede vender, si de alguna manera, como digamos, siendo universitario académico, no podría también sacar fuera del campus universitario y enseñarle a viveros de otras partes, pueden ser privados, puede ser lo que sea, de cómo se hacen las cosas para que sea mucho más el cambio más rápido.
Isso é questão de gestão, de interesse de gestão. Da prefeitura universitária, ela montar um curso para esses viveiros. Poderia ser esse curso de jardinagem, ele foi... Eu desenvolvi esse curso aqui, até no período que eu estava fazendo um curso de especialização. Tive a oportunidade de ter vários parceiros, professores, para a implementação desse curso. Mas um curso para viveiristas, eu acho que teria que ser construído mesmo junto ao núcleo acadêmico da universidade, no Instituto de Biologia, talvez na engenharia ambiental, né? E ele poderia ser até ministrado aqui no Horto, já que a gente tem um auditório. Mas eu acredito que essa função educacional, ela não, aqui não é uma das funções da prefeitura da universidade, que é uma função mais administrativa. Una reflexión que yo personalmente aprendí de estas dos charlas. Una es la importancia del conocimiento de las plantas, porque están trayendo Marisa y Pedro, es que ellos comenzaron viendo el árbol que ellos tenían dentro de su casa y a partir de allí empezaron a ver todas las repercusiones, no solo botánicas, sino también culturales que eso tiene, toda la simbología que ese árbol tiene. Y al nosotros saber, conocer las plantas, entonces podemos tomar partido sobre ellas y no solamente llegar, en el caso de ellos, llegar a erradicarla porque no es de aquí. Siempre comentamos, el mango es tan nuestro como el plátano, pero en realidad el mango es de la India también, ¿no? Entonces, es el conocerlo, el traerlo a nuestras memorias, el que nos hace proteger y querer tanto el mango, ¿no? Que es un poco lo que ellos están diciendo sobre la yaca. Y ahí yo quería entonces dejar también esa ventana abierta de pensar sobre algunas especies que tenemos en nuestras ciudades, vamos a hablar directamente de ese paisaje urbano, que a veces le damos la espalda o la vemos como una villana, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso del nim, como una especie que en los suelos degradados pues crece como sea, porque eso genera muchas semillas viables y no tiene depredador. Entonces, lo que Marisa y Pedro nos están trayendo también es cómo el ser humano también puede ser un estabilizador de ecosistemas, aprendiendo y conociendo las especies con las que está tratando. O, por ejemplo, la lemna que tenemos en el lago de Maracaibo. La lemna es una planta acuática, que es lo que nos está diciendo, ella nos está dejando también un mensaje, nos está dejando un mensaje de que hay mucho nitrógeno en esa agua y por eso ella crece como puede, ¿no? Para absorber esa cantidad de nutrientes. Entonces, ¿cómo nosotros al aprender sobre estas especies, estoy poniendo estas dos como un ejemplo, cómo nosotros al aprender con estas especies podemos también encontrar toda esta cantidad de información que nos permite como ser humanos estabilizar el sistema, escuchar esas especies, porque ya Pedro también lo dijo, las especies no están muertas, las especies hablan y tienen cosas que decirnos para poder nosotros también trabajar con ellas. Y luego, en las dos charlas estaba hablando sobre la importancia del trabajo en red y el trabajo con alianzas. Ellos no están trabajando solitos, ellos están trabajando siempre con la red. El vivero de la ciudad universitaria, con el departamento de las carreteras o con Petrobras o con otros departamentos de la propia universidad, como a través del Instituto Mauna Yaca tienen repercusión en la red de agronomía urbana, con los parques nacionales, con nuevas instituciones, lo que está diciendo es que si no trabajamos en conjunto, pues vamos a demorarnos más en hacer las cosas. Y otra cosa en extremo importante, y con esto ya cierro mi comentario, es que nos están mostrando cómo la ciudad no es un lugar solamente de servicios, que la ciudad también es un lugar de producción. Y ese mensaje lindo de la producción de alimentos y la transformación de alimentos de la ciudad para la ciudad también es otro aprendizaje que me estoy llevando gracias a estas intervenciones. Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer las participaciones de las panelistas de hoy. Me llama mucho la atención dos cosas de los dos proyectos. Primero, el caso de este árbol de la India, porque nosotros estamos viendo aquí en Maracaibo, se trajo hace, no recuerdo si son 15, 20 años, un árbol que es el árbol del nim, para un proyecto de arborización en la ciudad.
Y es un árbol que hoy se le mira, se le trata y se le describe prácticamente como una maleza, ¿no? Es un árbol que tiene muy fácil propagación, crecimiento muy rápido, pero es como invasor en medio del bosque urbano que hay. Entonces, de por sí, el desarrollo urbano ha desplazado muchas de las especies autóctonas. Estamos trayendo y tenemos ahora una especie que la catalogamos pues como una maleza. Y a ese respecto, o sea, en verdad valoro mucho la primera intervención, porque entonces es posible educar la mirada o de alguna manera buscar qué nuevo valor puede tener esta especie que ya no es posible, o sea, no es posible erradicar este árbol del bosque urbano. O sea, hay que aprender a convivir con él y a darle un manejo adecuado dentro de los proyectos y de los espacios de las áreas verdes de la ciudad. Y lo otro que me llama la atención en la intervención que hizo Beatriz es ese jardín que nombró Jardín Salvaje. Porque sé que Brasil tiene otras experiencias con lo que es el paisajismo naturalista y la reivindicación de las especies nativas. Y prácticamente, yo soy arquitecto, no soy botánico ni agrónomo, pero cuando he buscado estudios de la Universidad del Zulia de catalogación de especies en áreas de la ciudad, prácticamente toda esa vegetación nativa, herbácea y arbustiva son plantas que son consideradas malezas. Entonces, hay que hacer un cambio importante desde el punto de vista cultural, de educar la mirada hacia esta vegetación que es nativa de nuestros ecosistemas, porque tendemos a valorar más fácilmente los árboles, como ahorita el curarire que está en floración, o los manglares, inclusive hasta las cactáceas. Pero hay diversidad de especies arbustivas, herbáceas, que tendemos desde el punto de vista del manejo de la ciudad a erradicar de todos los jardines y todas las áreas verdes. Entonces, ese jardín salvaje, o que mostró la señora Beatriz, yo tengo una pregunta de si ustedes plantaron plantas cultivadas o fue un espacio que se dejó a libre desarrollo. Beatriz Araujo está respondiendo a la pregunta de Manuel y ella está respondiendo que en los jardines salvajes utilizaron especies de brotación espontánea y también ellos introdujeron otras especies, entonces fue una cosa mixta. No Brasil, o NIM é muito valorizado como um inseticida orgânico. Nós usamos muito entre os grupos de agrofloresteiros e dentro da agroecologia. Quiero explicar un poquito cómo uno con pequeñas acciones también puede colaborar en la parte urbana. Aparte de arquitecto, también soy scout y estoy involucrada en un grupo que está en la sede de un colegio. Ese colegio ha estado muy abandonado en su mantenimiento por falta de agua, infraestructura, etcétera, con las condiciones que tenemos actualmente aquí en Maracaibo, ¿no? Pero tomamos la iniciativa con una fundación, Arboleda para Maracaibo, y logramos sensibilizar en primera instancia a los docentes del colegio para crear la brigada ambiental. Empezamos a sanear, porque está full de basura, de escombros, empezamos a clasificar y a estas alturas ya tenemos un vivero escolar creado por los mismos niños, utilizando envases desde cartones de huevo, envases desechados de los empaques de arroz, de los granos, vasos también, cartones de rollos de papel, y hemos logrado también zonificar y crear el compost, cómo se clasifica, coordinando también con el personal obrero y administrativo de la cocina, donde ellos van a clasificar y a desechar lo orgánico y a separarlo de lo inorgánico. Creo que cosas así podemos seguir adelante y es lo que nos va a dar las grandes acciones. Me pareció sumamente interesante el hecho de que como valor agregado, más allá del aspecto ornamental, térmico, alimentario, creo yo que hay un valor simbólico sumamente interesante desde el punto de vista de la concepción integral del patrimonio de una cultura, de una sociedad, con el hecho al incorporar el verde, la vegetación y el vivero como una adalid, como un testimonio de esa continuidad histórica que puede tener una cultura, ¿no? Ya sea o con los
esas comunidades que, lo que trabajaban con las hallacas, ¿no? Las yacas, ¿no? O con patrimonio reciente, ¿no? Como puede ser el de Burle Marx y el de la universidad. Pero el hecho de que fuera como que bien interesante insistir el hecho de que el patrimonio cultural de cualquier sociedad debería estar profundamente entendido y abordado también desde el punto de vista de la masa vegetal que la acompaña. Quería comentar que, bueno, en esos casos, en verdad para todas las especies es importante evaluar cuáles son las bondades que dan y aprovecharlas para ese uso. Como es el caso de la yaca que nos presentaron, un fruto que tiene un valor alimenticio. Entonces, como fuente de alimentación es valioso allí en Brasil, y también un punto histórico con sobre esa interrelación que hicieron entre donde están ubicados esas plantas y las rutas antiguas, caminos antiguos, gracias a ellos ha servido funcionado como un indicador de sitios históricos importantes de Brasil. Ok, es un punto importante para destacar, pero por ejemplo el caso del NIM, evaluarlo. Si sirve, su madera es maderable, o el caso de que se utiliza como insecticida, también lo he escuchado, bueno, vamos a darle el uso para aquello. Pero por las cualidades del NIM, las raíces que tiene, superficiales, que crecen muy rápidamente y se reproducen muy fácilmente, por lo menos por el caso de las raíces, yo no le recomiendo, como ingeniero ambiental, no le recomendaría ese árbol al proyecto de paisajismo urbano a un arquitecto. Yo no se lo recomiendo. Hay muchas otras especies, incluso autóctonas, para rescatar, fomentar lo que es la vegetación autóctona, nativa de la zona. Entonces hay que siempre analizar muy bien cuáles son las bondades de un árbol, de una especie vegetal, arbusto, hierba, sea nativa o sea autóctona o sea exótica, para darle el uso adecuado. Sí, Marco, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo una de las cosas que no estamos diciendo aquí que es para usar el NIM, estoy colocando el NIM como ejemplo de una planta que es exótica, que se adaptó muy bien al terreno, pero lo que sí quiero dejar claro con lo que aprendimos con lo que está haciendo Mauna Jaca es que hay unos que ya existen. Entonces, no se está tratando de fomentar la propagación de esas especies, pero sí entenderlas para ver de qué manera las que existen, cómo podemos aprovecharnos de ellas. Para, por ejemplo, si no, claro, por el supuesto. problema es que producen muchas semillas y que la mayoría son viables, entonces, y que esas semillas son valorizadas, por ejemplo, como dice Marisa, que son valorizadas aquí en Brasil para hacer insecticidas, pues entonces vamos a salir corriendo para agarrar todas las semillas antes de que caigan y generar un producto con eso, ¿no? Y acabar con el dengue y con el Zika. Exacto, entonces es como si nosotros fuéramos todo el animal que originalmente. Claro, hay que buscar la alternativa, por supuesto. Exacto, entonces eso quería que quedara claro. No estamos diciendo que es para propagar. De hecho, Mauna Jaca no hace un plan para propagación de esa ¿cómo se llama? De esa especie. Él está haciendo un plan de manejo y gestión de esa especie. Entonces, eso para que quede claro, totalmente de acuerdo con tu comentario. Hay muchísimas otras especies, por supuesto, nativas y tropicales o exóticas y tropicales que están adaptadas al medio y que no generan mudanza. Sí, claro. También pasa también con especies, otro ejemplo, la misma especie nativa, pues no solamente pasa con exóticas, sino también con nativas. Un ejemplo del matatatón, que originalmente se utilizó mucho para la retención de los suelos, contención de los suelos, evitar deslave y todo eso. Pero ese también tiene una cierta facilidad de reproducción y comenzaron a tratarlo como monte, y después los terrenos inclinados se sembraron, muchos comenzaron a caerse. Entonces ya dejó de ser utilizado, se le comenzó a ver mal de esa manera. Así como con la yaca, que la están viendo ahorita como exótica invasora allí en Brasil. Pero recientemente leímos que el matarratón, cuando es reproducido por semillas,
desde a partir de semillas sí tiene raíces profundas y cumple la función de retención del suelo. Cuando es reproducido por estacas, tiene raíces superficiales. Entonces de allí puede ser una de las razones que si esos árboles que fueron utilizados para la retención de suelo fueron reproducidos por estaca hayan fallado. Ahora no sé si es algo que eso pasa, es algo especial del caso de la mata ratón o pasa con es algo en general de las especies arbóreas. Ok, ahí voy a hacer un comentario, voy a hacer propaganda para el primer taller que se hizo. El primer taller presencial que se hizo fue sobre colecta de semillas. Y en esa oportunidad los profesores, que son biólogos y agrónomos, nos contaron que para reproducción de árboles, para propagación de árboles, lo mejor es que sea propagación por semillas. Porque cuando se hace la propagación por semillas, ella va a generar la raíz pivotante. Y entonces ese es el mejor tipo de propagación para árboles y sobre todo para árboles que van a ser usados para espacios urbanos, ¿no? Sobre todo porque al tener esa raíz pivotante, ella va a tener posibilidades de llegar más profundo para buscar agua y poder desarrollar todo el resto de las raíces y por supuesto ser un árbol mucho más estable. La propagación por estacas, entonces sí hay árboles que se propagan por estacas, pero van a ser mucho menos resistentes. Entonces ese es uno de los problemas y por eso para reproducción por estacas ellos lo que proponen que sea más para arbustivas, por ejemplo, ¿no? Quería simplemente hacer un comentario. En realidad les agradezco considerablemente la selección inclusive de ambas presentaciones. Creo que lo más lindo de todo fue el hacerse una pregunta válida con curiosidad, porque vemos las cosas, pero no las estamos volviendo a ver. Y creo que esto es lo que nos dio tanto la generalidad como la particularidad de averiguar y averiguar y averiguar y llegar a otros caminos y llenarse de conocimiento tanto en la primera como en la segunda conferencia, que es lo que realmente estamos obligados a hacer hoy en día. Tenemos que replantearnos porque nada va a ser como estaba en el pasado. El hoy puede ser un día que nos hagamos esas preguntas porque tenemos un compromiso con el futuro y en función de lo que hagamos hoy podemos de alguna manera contribuir con un granito de arena para que esos cambios se puedan dar. Un abrazo a ustedes tres. Voy a hablar de los tres porque como dice Marisa, ellos son como unos siameses. Muchísimas gracias a Marisa y a Pedro de Mauna Jaca. Muchísimas gracias, Beatriz, por la generosidad y por la paciencia que tuvieron de estar tanto para la grabación del video, toda la generosidad que tuvieron para compartir esas ideas con nosotros y ahora estar aquí con estos comentarios maravillosos. E ainda fico pensando nessa questão das espécies que foram trazidas pelos colonizadores, né? A nossa história também é escrita através de todo o alimento e todos os vegetais que já plantamos ao longo de toda a história da humanidade e que estavam aqui antes mesmo de nós. Então, realmente acompanhar o fio cultural que conduz a esses movimentos vegetais no planeta é olhar com menos soberba para eles, porque não somos os seres mais inteligentes do planeta, não temos mais direitos do que eles, né? Então, acho que a gente ter a humildade de aprender com os vegetais e a gente traz essa questão da capacidade de transformar o ar em matéria, em açúcar, de transformar o sol em energia, de transformar o solo em alimento e também desfrutar disso de forma a não se exceder no planeta, né? É um aprendizado imenso
E acho que a gente tem uma lição de humildade muito grande em relação a esse universo